pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui, pela graça de Deus, com o objetivo de ajudar você a cuidar um pouquinho da sua vida, cuidar da sua família, do seu casamento, da vida dos seus filhos. Sempre com esse imenso privilégio de ter ao meu lado aqui a minha esposa, a Marusa, ela que também é host deste podcast, sempre recebendo você, mulher, você, casal, com muita dignidade. Eu me sinto muito honrado, né? Por Deus, por ter você ao meu lado, meu amor, que Deus te abençoe. Eu tenho certeza absoluta que chegamos aonde chegamos pela misericórdia de Deus, pela sua perseverança. Quero aproveitar esse primeiro momento para honrar a sua vida e pedir que realmente o Senhor te agracie cada vez mais, realizando os desejos do seu coração, né? Amém. Mas bora lá, vamos compartilhar com esse pessoal que nos acompanha qual que é o assunto de hoje. Oi, gente, tudo bem? Também sou muito grata a Deus por sua vida, viu? Te amo. Pessoal, hoje nós vamos continuar esse papo, né? Buscando fortalecer a nossa família naquilo que o Senhor tem para nós. E nós vamos iniciar hoje lendo Provérbios 15:1, que diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do diálogo. No podcast anterior, a gente falou sobre as 5 linguagens do amor. E para que eu possa descobrir qual é a linguagem de amor do meu esposo, dos meus filhos, o que eu preciso desenvolver dentro do lar? É o diálogo. Eu só vou descobrir aquilo que você gosta, aquilo que os nossos filhos gostam, fazendo o quê? Conversando, expressando o que eu sinto, mas também ouvindo o que o outro tem a dizer, né? Então, eu acho que o diálogo é fundamental também para a gente desenvolver essa paz dentro da nossa casa. E para ter diálogo, gente, tem que ter tempo para conversar, né? Hoje eu vejo tem mais casais conversando pelo WhatsApp do que tete a tete, né? E essa nova geração precisa aprender a desenvolver diálogos, né? Diálogos respeitosos, porque quando nós muitas vezes questionamos comportamentos, quem sabe até ideias, não necessariamente nós estamos pondo em jogo o valor da pessoa, mas às vezes um certo orgulho, uma certa soberba, não me deixa receber qualquer tipo de consideração crítica, porque eu acho que de repente, se você está falando isso é porque você não me ama. Não, pelo contrário, não é? Aquele que ama, ele também disciplina, assim é o nosso Deus. Né? Lá em Hebreus, no capítulo 12, diz isso. Se vocês estão sendo disciplinados, é porque vocês são filhos. Então, eu quero aproveitar esse primeiro momento do nosso podcast até para trazer aqui para a nossa conversa uma fala do padre Fábio de Mello, no livro Quem Me Roubou de Mim. Porque ele diz o seguinte, que tem pessoas que são sequestradas dentro da sua própria casa. Elas foram sequestradas na sua subjetividade. Então, tanto mulheres como homens. Por que sequestrados? Porque foi tirado deles o direito de sonhar, de desejar, de falar o que sentem, como querem que as coisas aconteçam, de compartilhar aquilo que está doendo. Então, como é que eu vou ter diálogo se primeiro eu não crio esse espaço e permito que haja essa via de mão dupla de conversa? Então, eu não posso, por exemplo, como homem, como sacerdote da minha casa, fazer com que as coisas girem em torno de mim e só eu ter voz dentro da minha família. Então, eu espero que, de fato, se alguém vem sendo sequestrado dentro da sua própria casa, que o Senhor faça com que você tenha voz, né? E não se omita, que você possa, sim, no poder do Espírito, não na força da carne, lutar para que você tenha voz. E que não seja simplesmente uma voz fora da vontade de Deus, mas que você possa, sim, repercutir aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Então, como é que a gente pode, né, a partir desse momento, eu entendo que a minha casa ela deve ser um espaço de conversa, ela deve ser um espaço de diálogo. Minha esposa precisa ter voz, eu preciso ter voz, meus filhos precisam ter voz. Na prática, a gente precisa pensar como que essas coisas podem acontecer no nosso dia a dia, né? É que às vezes as pessoas elas começam
falar, mas às vezes falam da forma errada, né? O diálogo acontece da forma errada. Às vezes é aquela questão do impor o que eu quero, impor o que a minha vontade. E aí tem um versículo que eu sempre cito, que eu gosto muito, que é Provérbios 31, 26, né? Que fala com sabedoria e ensina com amor. Então, é falar com essa sabedoria, é buscar em Deus essa sabedoria, para que eu possa fazer esse diálogo da forma correta, me expressar da forma certa, buscando em Deus essa sabedoria no falar, a forma certa, o momento certo. Então, é muito importante isso, você buscar que o Espírito Santo te ajude nesse momento de você expressar o que você está sentindo. Porque às vezes eu estou falando aquilo que realmente é o certo, mas às vezes da forma errada. Né? O tom errado, o tom que eu uso para falar também é muito importante. Né? Então, buscar em Deus essa sabedoria. E ouvir com atenção, desenvolver essa questão do ouvir. Poxa, eu não concordo com o que ele está falando, mas eu vou ouvir. Né? Eu vou me colocar no lugar do outro, eu vou tentar entender o que ele está sentindo. Porque às vezes a pessoa começa a falar e o outro já corta, já acha ruim, já, né? Não é assim, já tenta um monte de argumento. Não, é procurar, às vezes, ficar em silêncio. Às vezes você vai apenas ouvir, né? Se colocar no lugar do outro, o ouvir ali, prestar atenção, não só fingir que está ouvindo, mas é o olhar, é o estar atento. Porque às vezes a gente está conversando aqui, mas eu estou no celular, isso, né? Então você está falando e de repente eu não estou prestando atenção. E aí é muito comum, isso acontece em alguns momentos com a gente mesmo, né? Mas, poxa, eu já te falei isso, né? Eu falo, não, você não me falou. E você, de fato, falou, mas de repente no meu acelero, na minha ansiedade, eu acabei não prestando atenção. Né, naquilo que você me falou. Então são dois pontos importantes, né? O prestar atenção no que o outro está falando, com o seu olhar, com realmente estar atento, se colocar no lugar do outro. Eu não concordo, mas eu vou ouvir, eu vou prestar atenção e depois de uma forma com muita sabedoria, que daí ao falar com sabedoria, a gente tentar encontrar o caminho para resolver aquela situação ou para trazer a direção naquilo que nós estamos buscando. Então, o falar com sabedoria é muito importante. É importante também a gente pensar o seguinte, ninguém tem bola de cristal para adivinhar o que o outro está pensando. Então, uma vez que eu crio essa oportunidade de fala na minha família, então eu tenho que ter também humildade para ouvir. Né? E isso, com certeza, vai ajudar. Então, a esposa, ela precisa falar o que ela gosta e o que ela não gosta sexualmente falando. O marido, ele precisa ter liberdade para falar se de repente alguma postura da sua esposa para ele está soando de forma inconveniente. Claro, é o que você disse, ele vai falar em amor, ele vai ensinar, né, com essa sabedoria, mas isso não pode deixar de ser falado. Agora, algo que nós já trabalhamos no rádio, estamos trazendo para o podcast também, é o seguinte, eu posso ter uma verdade para falar a seu respeito, eu posso estar com razão acerca de alguma coisa, porque houve ali um erro gritante. Mas não significa que eu possa te entregar essa verdade em qualquer momento. Né? Porque também você tem um tempo para receber isso. E uma forma, se eu estou irada no momento de nervosismo, ou você está nervosa, você não está com cabeça para aquilo naquele momento, e de repente eu falo algo, ainda que seja uma verdade, eu estou queimando uma oportunidade. Então, eu acho que a gente pode fechar com isso, né? Não é porque eu tenho uma verdade que eu preciso falar isso a qualquer momento. Verdades precisam ser ditas? Precisam. A família, ela se sustenta a partir de verdades, mas há um momento certo para falar. Né? E se eu não respeitar isso, eu perco a oportunidade, eu tenho uma grande verdade, mas uma péssima oportunidade. Então você tem que unir uma grande verdade também com uma grande oportunidade para construir esse valor. Não é só entre o casal. Às vezes também, para fazer uma mediação aí de conflito com os filhos, algo que você precisa pontuar com os seus filhos. Né? E aí a gente vai entrando, já que nós estamos falando sobre diálogo, porque hoje a gente começa a ouvir alguns comentaristas a falar sobre a questão da linguagem não violenta ou comunicação não violenta, que seria o CNV.
né? Eu tenho lido um livro, aliás, minha gratidão aqui à querida Marina Daut por ter me indicado essa obra, um livro do Marshall Rosenberg, que fala justamente sobre comunicação não violenta. Ele passou por uma experiência na adolescência, quando ele foi para Detroit, ele que vem de uma descendência judaica, quando os alunos ouviram o nome dele, Marshall Rosenberg, eles começaram a praticar bullying, justamente pelo fato dele ser descendente de judeus. Então ali ele já precisou a começar a pensar nessa questão da comunicação não violenta. Só que aí a gente vai falando sobre isso, Má, e pode ser que esse homem, essa mulher, vão dizer assim, não, mas eu não pratico comunicação não violenta, né? Será que comunicação violenta é só a agressão física? Será que comunicação violenta é só o xingamento? Né? Você até deu algumas dicas aí. A desatenção pode ser uma comunicação violenta. Uhum. A ironia Isso. pode ser uma comunicação violenta. Caras e bocas que a gente faz, às vezes, conversando um com o outro, pode representar uma comunicação violenta. Às vezes uma brincadeira fora de momento, né? Às vezes você está falando uma coisa, às vezes você não está sendo violento na forma de falar, gritando, brigando, mas o que você fala machuca o outro, né? Às vezes uma brincadeira boba, às vezes algo que você fala e que o outro, para o outro é ruim, né? É algo que ainda para ele é algo que precisa ser tratado, né? Às vezes no jeito dele, e aí você tira um sarro, você faz uma brincadeira e o outro acaba sendo machucado por isso, né? Que acontece também muito, uma forma de comunicação violenta. Às vezes encontros sociais entre casais e famílias, às vezes o marido expõe a esposa expõe o marido, pais expõem os filhos, né? Isso é terrível, porque a família ela foi criada para viver na sua intimidade, né? Aliás, cuidado, a gente pode até trazer esse assunto um dia para o podcast, com quem você coloca dentro da sua casa, né? Tem casas que são piores que rodoviárias, né? Passa tanta gente lá e leva tanta coisa, isso fica bastante complicado. Então a comunicação violenta ela também pode acontecer através dessa exposição de um detalhe. Eu já percebi, eu já vi homens falando sobre a vida íntima deles com a mulher em grupos, né? Em grupo de futebol, etc. e tal. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a comunicação violenta, ela pode vir de várias formas. Nós citamos um exemplo do que aconteceu em casa. Esses dias tivemos que fazer uma viagem e o nosso filho mais velho falou, olha, possivelmente eu não vou poder ir, porque eu preciso colocar os meus trabalhos da faculdade em dia, ele já trabalha em horário comercial, etc. E a nossa filha mais nova, a Mel, né, que tem 12 anos, automaticamente ela já disse também, então eu também não vou, eu não vou também. Como que decidida a não ir, não nos acompanhar. E aquele momento foi até meio cômico, porque todos nós rimos ali, como que dizendo, né, poxa, olha a sua idade, quem é você para você querer decidir se você vai ou não? Mas nós percebemos que o jeito que fizemos não foi legal, né? Sim. Ela se sentiu mal, ela se sentiu inferior. Não significa que você vai endossar as decisões de um filho de 12 anos, todas as decisões. Eles são dependentes, nós somos responsáveis por eles, etc e tal. Em muitas coisas, sim, nós decidimos por eles. Que escola eles vão estudar, etc. Mas naquele momento a nossa reação foi um tanto quanto violenta, porque foi irônica. E de alguma forma machucou o coraçãozinho dela. Sim. E aí entra um ponto que a gente também conversou sobre o pedir perdão, né? Nós não vamos ser sempre perfeitos, né? E mesmo a gente buscando falar sempre com sabedoria, com amor, às vezes a gente falha. Né? E aí a importância do pedir perdão, do pedir desculpas, reconhecer, olha, falei de um jeito errado, agi de uma forma errada, eu sei que te machucou, e aí trazer novamente, né, esse clima de paz, de amor para dentro de casa. Então nós temos que procurar sempre agir com sabedoria e amor, mas quando falhar, ter a humildade de pedir o perdão. Né? A mesma boca que de alguma forma agrediu, precisa ser a que vai pedir perdão. Agora é claro, né, que isso não seja um constante, porque tem pessoas que fazem do pedido de perdão um pretexto. Usa como desculpa.
Ah, mas eu te pedi perdão. Poxa, mas você fez 10 vezes, você fez 20 vezes. Então, quem está arrependido muda de Muda, atitude, isso. né? Se você, desculpa a expressão aqui, mas se você é meio desbocado, se você é desses que fala demais, fala alto demais, não dá simplesmente para você se esconder atrás de uma formação. Ah, porque eu sou descendente disso, porque minha família, todo mundo fala alto, por isso ou por aquilo. Tudo bem, você tem o seu jeitão, mas se esse jeitão está prejudicando, então você precisa pedir que Deus trate Aí isso. entra o primeiro ponto, que foi a oração, que Exato. nós comentamos no primeiro podcast. Porque aí é deixar Deus tratar com você, Deus Uhum. mudar o seu caráter, a sua personalidade, para que se crie esse clima dentro de casa de paz. E isso é disciplina, gente. É nós nos disciplinarmos. Eu acho que a gente precisa se policiar nesse sentido. Não é nada neurótico, mas é preciso me cuidar. Poxa, como é que eu vou tratar? Como é que eu vou falar diante dessa situação? Às vezes acontecem situações com os filhos que você, naquele ímpeto, já quer responder. Quem sabe o grito com o grito, às vezes uma atitude mal criada, você também quer impor ali o seu respeito, e muitas vezes é você contar até 10, repensar e poder trabalhar aquilo num outro contexto. Então vamos pensar nisso, né? Diálogo. O diálogo, ele é libertador. Deus, ele se revela nessas conversas. Deus, ele vai usar a tua boca, vai usar a tua voz. E eu espero, novamente, eu digo que você tem a voz. Quero ler aqui uma poesia. Essa poesia, ela está inserida nesse livro que nós citamos hoje. Comunicação Não Violenta. É da Ruth Bebermeyer. Reflete um pouco do sentimento de cada um de nós e também a forma como nós devemos dialogar a cada dia. Porque pode ser que aquilo que você ouviu não seja o que a pessoa quis dizer. Porque também tem isso. E aí você se sente ferido, machucado ou machucada, e a pessoa não quis dizer isso. Então é legal ter essa liberdade também. Poxa, foi isso que você quis dizer, porque foi isso que eu ouvi. Olha o que ela diz aqui. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber, foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Interessante isso. Elas nos condenam ou nos libertam. Comunicação não violenta é, acima de tudo, criar um ambiente de não julgamento. Não julgamento. Se alguém está expondo o sentimento, se é a minha esposa, se sou eu, são os meus filhos, primeiro momento, realmente me despir de qualquer tipo de acusação e de ataque. Deixa eu ouvir da forma mais neutra possível, porque tem uma verdade naquilo. Né? Vamos continuar aqui então. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que eu preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Então, acho que isso aqui reflete um pouco desse ideal de comunicação que nós precisamos viver na nossa casa, em todos os ambientes. Não é de não julgamento, de podermos expressar o nosso sentimento, de nos entendermos com conversas. Não é isso? Isso aí. Vamos encerrar orando, abençoando esse povo que nos acompanha aqui nas redes sociais, nesse canal. Vou pedir que você ore hoje, Má. Amém. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de compartilhar. Amém. E queremos pedir, Pai, a tua bênção, a tua direção. Sim, Senhor. Para que possamos realmente desenvolver, Pai, o diálogo, desenvolver isso, o saber ouvir dentro da nossa casa, que o Senhor nos capacite para isso, Pai, que possamos ouvir com atenção, nos colocar no lugar do outro. Pai, nós queremos orar a Tua palavra de Provérbios 31, 26, que diz, fala com sabedoria e ensina com amor, que possamos desenvolver esse diálogo com sabedoria, que possamos expressar os nossos sentimentos com amor,
ouvir o outro com amor e que possamos realmente buscar a tua presença dentro dos nossos lares, Pai. Nós Que assim clamamos seja, por Pai. isso, para que o teu Espírito Santo se manifeste mesmo dentro da nossa casa, trazendo paz, alegria, tua presença. Nós oramos no precioso e no poderoso nome de Jesus. Amém. 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 Nossa gratidão a você que nos acompanhou até aqui. Continue participando com a gente e também nos ajude a multiplicar essa mensagem, indique o nosso podcast para que tantas outras famílias sejam também abençoadas. Quero muito agradecer a produção do Bruno Benites. Depois você pode segui-lo aí nas redes sociais, o Bruno Benites, com Z no final. Agradecer, é claro, esse espaço aqui da Rádio Novo Dia FM 89.7. Depois acesse aí radionovodia.com.br. E a igreja que nos abençoa, que nos aguenta, que nos tolera, que é a Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Depois você pode ter acesso a mais conteúdos nossos e dos nossos pastores lá também, acessando igrejacentral.com.br. Um beijo a todos, Deus abençoe. Deus abençoe. Fique com Deus.